Olá pessoal, essa semana começamos a ler a porção de Tetzaveh. Hoje vamos focar nos parágrafos 92 e 93 do Zohar e, novidade, entramos no nosso nono ano de leitura. Então, nosso canal está fazendo aniversário e eu queria aproveitar alguns minutinhos aqui, alguns segundos, para agradecer vocês pelo carinho, pela audiência, por estarem comigo, por fazer a gente chegar até aqui, 9 anos de leitura do Zohar. Muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, nos parágrafos 92 e 93 da porção de Tetzaveh, a gente tem um Zohar que se refere a uma história muito antiga, né, bem anterior ao Zohar, que é um Midrash que fala sobre uma briga que ocorreu entre o Sol e a Lua. E existem basicamente duas versões dessa história. Se você for ler em Gênesis, quando o Sol e a Lua estão sendo criados, aparece lá que eles foram criados juntos, né, para governar o céu um dia e a noite, governar o céu diurno e o céu noturno, e fica ali claro que eles tinham o mesmo tamanho. Então, o Midrash conta para nós que no começo realmente o Sol e a Lua tinham o mesmo poder, o mesmo grau de importância, né? O mesmo tipo de tamanho, o mesmo tipo de luz, inclusive. Só que aí tem duas versões, como eu falei, em que a Lua agiu de um modo ali um pouco interessante e acabou sofrendo uma redução. Então a gente chama isso de a redução da Lua. Na primeira versão da história, a Lua, digamos, ficou se vangloriando, né? Querendo parecer melhor do que o Sol, apesar de ser igual, de ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo de brilho, ela ficava falando, ah, eu sou melhor, né? Minha luz é mais bonita, minha luz é maior, alguma coisa assim. Ela se vangloriava pela luminosidade, pela beleza, ficava atiçando o Sol, né? E como punição, digamos, pela sua arrogância, Deus reduziu o tamanho da Lua, né? Fazendo com que ela então tivesse menor tamanho, menor brilho, não tivesse brilho, na verdade, ela só refletisse o brilho do Sol e ainda passasse pelas fases, né? Ficasse escura de vez em quando totalmente. Na segunda versão, ela é um pouco mais elaborada, a Lua não necessariamente ficou se vangloriando, mas ela se queixou. Ela falou o seguinte, bom, Deus, ela falou com Deus, por que você criou dois astros para governar o mesmo espaço? Né? E ela usa uma metáfora, ela fala, como é que dois reis podem usar a mesma coroa? Não faz sentido isso, ela critica o plano divino da criação. Né? Se você quer que haja uma realeza no céu, tem que ser uma realeza. Ou o Sol governa, ou eu governo. Nós dois vai ter uma briga. Basicamente é isso que ela fala. Então você pode entender o argumento aí dela como uma questão de ego, de poder, né? E aí a consequência é a mesma. Deus fala, olha, de certo modo você tem razão, mas a sua motivação aí é negativa, então eu vou te reduzir e você vai ter a sua regência, só que à noite, né? Então o Sol vai ficar como regente maior do dia e você vai ser uma regente menor à noite, de novo, sem toda a luz, sem todo o brilho, só refletindo o Sol e ainda com as suas fases. Tá? Bom, então essa é a história. E aí o Zohar retoma isso e lembra para nós que isso ocorreu no quarto dia da criação. Tá? Então isso deixou uma energia no mundo, né? Como isso aí ocorreu no quarto dia da criação, essa energia de vez em quando volta para o mundo. Que energia? Essa energia negativa da Lua, tá? Não importa em qual das versões. Se você quiser entender uma energia de arrogância, de despertar inveja, sei lá, como você quiser chamar. Em termos cabalísticos, a gente vai chamar isso de clipá. Então, o Zohar diz que a Lua, a partir desse momento, passou a ter uma clipá. E como eu falei, o fato de ela escurecer, de ela ficar sem luz de vez em quando, é uma prova disso, né? Sempre que a gente fala de algo sem luz na Kabbalah, é o sinônimo de clipar. Então, o fato de o Sol não passar por isso é sinal de que ele não se ligou a clipar. Então, a Lua ela passa por um processo de se conectar com a clipar constantemente, né? A cada mês, 14 dias do mês ela passa por isso, ela tem uma luz menor, ela não tem luz própria, né? Tudo mais. Então, o Zohar traz uma ideia que nós podemos e talvez até devemos, através dos nossos atos, ajudar a Lua a limpar essa clipar dela. Tá? E isso pode ser feito de vários modos. Nesses dois parágrafos em especial, o Zohar está lembrando que isso é muito fácil de se fazer na época que se chama o Rosh Hashanah, o início do ano. Porque justamente no Rosh Hashanah a gente está lembrando a criação do mundo, tá? Então essa mácula volta a ficar, digamos, aberta, essa ferida volta a ficar aberta, e a gente pode corrigir isso através do toque do shofar.
né? Aquele chifre de carneiro que se toca justamente no Rosh Hashanah. E o Zohar entra até nos detalhes técnicos que eu não vou entrar aqui, né? Mas ele fala por que isso acontece. Porque a lua está ligada a Malhut, o shofar está ligado a Binah, e tem todas essas explicações. Agora, eu queria lembrar que tem outros modos de a gente fazer isso e fora do Rosh Hashanah. Existe, por exemplo, no judaísmo, na Kabbalah, a ideia de você fazer um ritual que se chama a santificação da lua. Justamente isso, é parte disso, né? Para você tentar elevar um pouco a energia lunar, que pode ser um pouco mais negativa, ligada às clipot. Agora, ligado também a essa ideia do shofar, o Zohar deixa muito claro que o que funciona para santificar a lua é o som, né? O som do shofar. Mas quando a gente não tem o som do shofar, eu posso usar o som de outras coisas. Como assim? Eu posso usar o som de uma reza. Eu posso usar o som de um louvor. Então, acabei de falar, a santificação da lua é uma reza que você faz e ajuda a santificar a lua. Você tem salmos que talvez poderiam ser feitos. Não tem nenhum na tradição, tá? Eu estou dizendo, você poderia fazer um salmo, você poderia fazer uma oração da sua própria vontade, e usar o som da sua voz pode ajudar a remover as clipot aí da lua. Agora, eu só acho, para a gente encerrar o vídeo, que é interessante entender que, além de nós estarmos falando da lua como objeto astronômico real e físico, né, como eu mencionei, a lua é Malhut. Né? Então, quando o Zohar está falando dessa lua cheia de clipot, na verdade ele está falando do nosso mundo, Malhut, estar cheio de clipot, e da importância de nós então fazermos coisas para ir limpando essas clipot. E aqui, como eu disse, o Zohar foca no poder do som, no poder da voz. Mas claro que a gente pode fazer várias outras coisas para ir removendo essas energias negativas. Um bom dia a todos e tudo de bom.